Após uma determinada fase da vida, a mulher necessita fazer a reposição hormonal. Vamos conhecer um pouco mais com o Dr. Gastão Júnior. A reposição hormonal é a adição de hormônio para a mulher em que não existe mais, na qual não existe mais hormônio. Então a mulher entra na menopausa, ou ela está chegando próxima da menopausa, então não existe mais a produção de hormônio pelo ovário. E chega então o momento de se avaliar se faz ou não a reposição hormonal. Então a reposição hormonal é dividida em várias classificações, vai depender se a mulher tem algum risco, vai depender se a mulher tem útero ou não, e vai depender também principalmente dos sintomas. Então mulheres que têm poucos sintomas não têm uma indicação absoluta de se fazer a reposição hormonal. Mulheres que têm muitos riscos têm uma contraindicação para se fazer, e as mulheres que não têm riscos e que têm os sintomas, elas podem se beneficiar da reposição hormonal. Com relação aos efeitos colaterais, como qualquer tratamento com hormônio, a mulher pode apresentar dor na mama, sangramento, aumento do volume do útero e retenção de líquido. Esses são os principais. Então a retenção de líquido também pode causar um pouco de ganho de peso. É um ganho de peso significativo, porém não deve ser muito grande. Então tem muitas mulheres que começam a fazer reposição hormonal e elas têm um aumento de peso pela própria idade e acham que o ganho de peso está relacionado com a reposição hormonal. Porém, para ser reposição hormonal, e mesmo se parando, a mulher não consegue perder o peso, ou às vezes até ganha um pouquinho mais. Então nessa situação a gente tem que orientar muito bem a fazer dieta, a fazer atividade física junto com a reposição hormonal, não somente fazer a reposição. Então com relação aos medos, a reposição hormonal, geralmente a mulher tem medo com relação à parte do câncer, de desenvolvimento de câncer. A gente sempre lembra que a reposição hormonal ela não deve causar o câncer. Mulheres que têm uma predisposição para desenvolver um câncer que dependa de hormônio, por exemplo, câncer do útero e câncer de mama, essas mulheres que fazem a reposição hormonal, elas podem desenvolver o câncer numa idade um pouco mais precoce. Por isso que existe uma preocupação em toda mulher que faz a reposição hormonal em se fazer um ultrassom do útero e fazer mamografia anualmente, justamente para detectar possíveis cânceres num estágio mais inicial. Ainda com relação aos tabus, então o principal tabu é com relação ao ganho de peso. A mulher ela não deve se preocupar, porém ela deve se preocupar em fazer atividade física e fazer dieta nessa faixa etária, até porque existe uma possibilidade de ganho de peso somente pela idade. Toda mulher que quando entra na menopausa existe a possibilidade, hormonalmente existe um aumento na produção de hormônio masculino. Por isso que muitas mulheres desenvolvem mais pelos. Então desenvolve pelos geralmente no rosto, entre as mamas, na região púbica também. Desenvolvem mais pelos logo no início da menopausa. E a reposição hormonal ela tende a diminuir esse aparecimento dos pelos. Também na menopausa, a mulher também tem uma libido um pouco aumentada, talvez até por diminuição do risco de engravidar, então não existe risco de gravidez na menopausa, consequentemente a libido pode aumentar. E a reposição hormonal ela acaba também equilibrando toda essa parte, tanto a parte sexual quanto a parte de aparecimento de pelos. Então a mulher jovem, em algumas situações, também pode necessitar de reposição hormonal. Duas situações simples: mulheres com abaixo de 40 anos de idade que entram na menopausa. Isso é chamado de menopausa precoce, justamente por ser abaixo dos 40 anos de idade. Como a mulher tem um tempo muito longo de vida ainda, para diminuir os riscos da menopausa, que a menopausa oferece, como osteoporose, doença cardíaca e outras doenças relacionadas basicamente com a diminuição na quantidade de hormônio, a gente pode fazer reposição hormonal já a partir do momento em que entra na menopausa, mesmo que seja antes dos 40 anos de idade. E existem algumas situações, uma segunda situação seria as mulheres que retiraram os ovários por algum problema antes de entrar fisiologicamente na menopausa. Nessa situação, geralmente são mulheres que retiraram o útero e os ovários por algum câncer, por algum tumor, ou porque elas tinham alguma alteração em que sugeriu retirar os ovários. Então nessa situação também se pode fazer reposição hormonal a partir do momento dessa castração, dessa retirada dos ovários cirurgicamente. E as mulheres que não têm útero, elas também podem fazer reposição hormonal. Mulher que fez a retirada do útero, por exemplo, com 35 anos de idade por causa de um mioma, ela vai chegar aos 48 anos de idade e também vai entrar na menopausa. Ela vai ter os sintomas de fogachos, os sintomas próprios da menopausa. Nessa situação também se faz a reposição hormonal. Sempre lembra-se que a mulher que não tem útero, na mulher que não tem útero, a reposição hormonal ela é muito mais simples de se fazer porque se faz somente com um hormônio.